Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais um programa da biografia do Chico Xavier, né? Revirando o baú do Chico. E vamos fazer a nossa prece inicial e vamos dar início ao estudo de hoje, à apresentação de hoje, tá? Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade do estudo da biografia de Chico Xavier. Possamos aprender com esse médium, meditar com a sua história, com a sua jornada, né, com seus casos, com as suas resoluções, né, com todos os desafios que ele passou e tudo aquilo que ele pode deixar de legado para nós. Obrigado por tudo, obrigado pela encarnação que nós temos, obrigado, enfim, por tudo que temos e que possamos aplicar em nossa vida, em nossa jornada evolutiva, todos aqueles conselhos e oportunidades que a doutrina espírita oferece para a gente. Obrigado por tudo, graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Bom, pessoal aqui, né? Tiago Dias, boa noite a todos. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Rosana Dias, boa tarde a todos, que tenhamos um ótimo estudo. Boa tarde, Rosana, boa tarde, Mar. Boa noite a todos, um feliz ano novo. Maria Cláudia, bem-vinda, Maria Cláudia. É isso aí, né? Primeira aula do ano, 4 de janeiro de 2026, né? É isso aí, né? Que 2026 possa ser um ano, né, tão bom e melhor, né? Ou melhor que 2025, né? 2025 foi um ano bastante desafios, né? Mas também foi o ano que a gente estreou o nosso programa, né? Então também foi um ano de bastante conquista, né? Deixa eu apresentar aqui para a gente. Hoje a gente vai retomar, né, o final do livro, do Livro dos Casos de Chico Xavier, Pregar e Exemplificar, é a lição 157, vai até a 170, né? Então falta pouco aí para a gente fechar o livro. A gente vai fechar em janeiro agora, e em fevereiro a gente inicia Chico Xavier na Intimidade, né? Também um livro do Ramiro Gama. Bom, meu nome é Serafim Velasco, para quem não me conhece. Eu conheci a doutrina espírita em 2013 e somente em 2018, né, que eu passei a estudá-la com mais foco, com mais determinação. E aí eu pude conhecer figuras como Allan Kardec, Bezerra de Menezes, né, Chico Xavier, Eurípides, Caibar Schutter, Divaldo Franco, Haroldo Dutra Dias, entre outros, né, muitas outras figuras. Eu fiz um sumário, introdução, revirando o baú do Chico e bibliografia. O livro que a gente está estudando é o Livro dos Casos, né, que a gente está encerrando. Ele é um livro que possui 170 casos, né, ou seja, são 170 capítulos, um capítulo por caso.
muitos deles contados pelo próprio médium, né, relativo ao período da sua infância, da adolescência e da sua fase adulta, e outros casos foram obtidos por amigos em comum e produto de uma incessante busca da verdade, publicado no início do ano de 1974. O livro Lindos dos Casos é uma coletânea de histórias reais que ilustram a vida, a mediunidade e missão espiritual de Chico, um dos médios mais respeitados do espiritismo brasileiro. A obra apresenta casos curtos e emocionantes, comoventes ou curiosos, que revelam o caráter humilde e o amor ao próximo e a ligação com os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então, a gente parou no 156, né, antes do Natal. Dezembro eu fiz um especial de Natal, né? Então eu trouxe outros livros, né? Eu trouxe uma antologia mediúnica, eu trouxe o início do capítulo dos capítulos do Boa Nova, né? Para a gente entender como que foi o nascimento de Jesus, como que foi a infância de Jesus. E agora a gente vai retomar o livro Lindos Casos, né? Então, 157, o Ramiro começa para a gente. Durante uma sessão do Centro Espírita Meimei, que é um centro espírita localizado próximo do Luiz Gonzaga, né? Que era um centro que o Chico também frequentava, né? Um irmão turbulento dá presença e desanda a criticar os que pregam e não exemplificam. Eu detesto esses mentirosos, dizia, que falam, que pedem, que imploram, que predicam e nada cumprem do que dizem. Emmanuel, amorosamente, pelo Chico, doutrina-o dizendo: de qualquer maneira, deixa eu ver. De qualquer maneira, pregam, embora não cumpram, já fazem alguma coisa. Outros há que nem isso. Pregar e não cumprir é como o semeador que já possui a semente e não a semeia. O próprio criminoso que prega, ele já realiza algo, pois vemos Jesus nele. Pregar é, pois, ter a semente. Cumprir, exemplificar, é semeá-la. E finalizando, né, Emmanuel conclui: trabalhemos com Jesus no coração para que a mensagem dele seja em nossa vida a carta de luz endereçada pelo Evangelho aos semelhantes. Eis que pregaremos e exemplificaremos com ele por ele. Então, a gente sabe, né, que pregar é uma coisa, né, e exemplificar é outra coisa. São dois estágios evolutivos, né, do espírito. Né? Então, pregar ela é uma parte que já demonstra o início de uma mudança, né, de uma transformação em termos de realidade, porque você passa a conhecer, né, uma nova realidade, você precisa estudar, né, nós aqui estamos falando, no caso, pregar sobre a doutrina espírita, né? Então, para a gente pregar sobre a doutrina espírita, a gente precisa estudar, né, a codificação, a gente vai estudar determinados livros, muitos livros do Chico, alguns livros da Ivone, né, outros livros do Divaldo, então, né, da Joana de Ângeles. Então, assim, pregar também é uma etapa, porque você precisa mudar toda a sua forma como você vinha trazendo, né, a sua encarnação. E exemplificar é um outro passo, né, em que necessita do espírito mais maturidade, né? Necessita que o espírito não só encontre beleza na pregação, mas também viva o evangelho, de fato, né? E quantos de nós que nos dizemos cristãos e espíritas podemos dizer que nós vivemos o evangelho, né? Então é muito difícil, ainda nós conseguimos perceber que, apesar de nós vermos que o caminho correto é esse caminho, né, o caminho do cristão, o caminho do espírita, ainda temos dificuldade em vivê-lo de fato, né? É a dificuldade de todos nós, né? Por isso que nós nos encontramos atualmente no planeta Terra, justamente para a gente poder aprender, né, a viver de forma coerente com a lei divina, né, para que nós possamos um dia alcançar um mundo de regeneração, né, alcançar um mundo melhor até que o planeta Terra, né, porque o planeta Terra ele tem grandes coisas, tem
Nós temos grandes conquistas já, mas nós sabemos que existem planetas e situações muito melhores que a nossa, né? Mas justamente porque nós ainda não temos o mérito de um planeta de regeneração, né? Nós temos o mérito, por agora, de um planeta de provas e expiações. E já é uma conquista, né? Mas ainda há alguns degraus para subirmos na evolução. E justamente vivenciar o evangelho é o momento, é o nosso desafio, né? O nosso desafio atual. Né? Mas o Emmanuel vai falar para a gente que, mesmo que a gente só pregue e a gente não exemplifique, já é um demonstrativo nosso de sermos melhores, né? Muito bem, então a gente encerra aqui o capítulo 157 e vamos para o capítulo 158. Se alguém quiser comentar alguma coisa, né, o chat está aberto. Se quiser fazer alguma pergunta também, né, tá tudo ok, só perguntando. Então vamos lá. Quando Chico psicografava os livros de André Luiz, via-se nele, em dado momento, transportado àquelas regiões de que lhe falava o esclarecido autor de Libertação. Cenas dantescas presenciava, né? Então, o livro Libertação, ele é o... Calma aí, deixa eu contar aqui. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários, Obreiros... Acho que é o quinto, né? Libertação acho que é o quinto. Vem depois de Obreiros. Então, a gente percebe... Ali, o Libertação trata-se da vida de um antigo religioso, né? Que vai para um umbral. Um personagem que foi papa, se eu não me engano. Papa Gregório, né? E ele se encontra em um umbral, em uma situação assim difícil, né, de rebeldia, de pegar e brigar um lado contra o outro, né? Então, assim, era uma situação bem dantesca, né? Ou seja, nos referindo a Dante, né? Autor italiano, né? Que descreve lá nas suas obras, né? O Inferno de Dante, né? Então, o Chico ele se transportava algumas vezes para esses locais, né? Devido a forma como o autor descrevia para ele, acabava que aquilo ali fazia com que ele fosse até de certa forma transportado. Então ele via aquelas cenas ali, né? Então homens com fisionomias de crocodilos, cobras arrastando-se, conturbando o ambiente, já de si pavoroso. Outros urrando como animais ferozes, lembrando-lhe Dante, revelando-lhe nos círculos do inferno dântico criaturas transformadas em árvores, enterradas até a cintura, verdadeiros duendes animalizados. E o médium conclui a sua visão. Dante era um grande médium, além de culto poeta. Nos momentos em que seu corpo descansava no sono, ele ia em espírito às regiões boas e mais, classificando-as como sendo o paraíso, o purgatório e o inferno. Seu guia, Virgílio, possibilitou-lhe, já naquela época, conhecesse aquilo que André Luiz hoje nos atualiza de forma mais perfeita. Foi, não resta dúvida, o grande Gibelino, um dos precursores da verdade, que o Espiritismo nos revela através da mediunidade gloriosa. A gente vai perceber que grandes artistas do passado, né, grandes poetas, grandes escritores, grandes músicos, eles eram também grandes médiums, né? Então eles conseguiam captar aquilo que o plano espiritual lhe transmitia, né? Então eles dormiam, eles, né, desdobravam, iam para o plano espiritual e quando retornavam, né, ao corpo, escreviam, né, compunham. Então a gente percebe isso, né? Dante é uma dessas figuras que teve essa oportunidade, né, em desdobramento, conhecer essas regiões, né, regiões muito bonitas, que ele chamou de paraíso, regiões já intermediárias entre o bom e o ruim, que o pessoal não estava tão mal, mas também não estava feliz, que ele considerou como purgatório, e o inferno, que é onde o pessoal sofria, né? Ele até vai relatar ali que alguns padres que ele via, né, da época dele de adolescente, de jovem,
estavam no inferno, né? Então, é muito interessante a obra de Dante, é um dos grandes missionários da sua época, né, que pôde trazer para o plano material essas informações, né? Então ele moldou, ajudou a moldar aí o mundo moderno, né? Dante, Shakespeare, né? São todos considerados aí artistas que tinham uma profunda mediunidade, né? Muitos outros cientistas também, né? O próprio Newton, né? Também podemos dizer pelos escritos que Newton deixou, né? Porque Newton, além da contribuição como físico, como professor, né? E cientista, Newton foi um grande escritor de temas religiosos, né? Newton tem um livro que ele analisa o Apocalipse, né? Então ele pega lá ele pega desde Daniel da Bíblia e ele analisa com as revelações do Apocalipse e tenta fazer ali ver se tem alguma coisa em comum, né? Então é um livro muito interessante do Newton. Ele também gostava de escrever bastante sobre questão religiosa. Ele era um profundo católico, né? Então é muito interessante isso na figura do Newton. Então vamos lá, 159 agora. Quando o Chico, em 1944, juntamente com o Dr. Rômulo Joviano, visitou pela primeira vez a cidade de Leopoldina para uma exposição de animais selecionados da Fazenda Modelo, houve uma curiosidade por parte da população, principalmente do lado dos confrades, pois o nome do grande médium estava em evidência com o caso de Humberto de Campos. Né? Esse caso do Humberto de Campos foi justamente aquele caso em que a família do Humberto de Campos processa o Chico, né, para que obtivesse dinheiro com os direitos autorais do nome do Humberto. Então a família do Chico não acreditava que era Humberto de Campos, mas como o Chico estava ganhando dinheiro com o nome do Humberto de Campos, na opinião da família, então era direito da família arrecadar um pouco desse dinheiro, né? O Chico estava numa época que suas obras estavam vendendo bastante, né? Estava movimentando dinheiro. Então, tanto que Humberto de Campos ele troca o nome dele e passa a publicar como Irmão X, né? Para tentar evitar essa situação, porque foi para questão jurídica, né? A família processou, né? Acabou que no final das contas não conseguiram ganhar nada, não. Mas houve a situação do processo. Então, sem que soubesse a sua revelia, os diretores do centro espírita local convidaram os espíritas leopoldinenses e das cidades vizinhas para assistirem à sessão especial, na qual comparecia, segundo aviso, o médium Francisco Cândido Xavier. Foi um alvoroço. O Chico soube do sucedido, da propaganda excessiva que faziam de seu nome. Amedrontou-se e disse de si para consigo: não vou à sessão. Isso é mais uma exibição, uma experimentação à minha vaidade. Que irão dizer de mim? Então, tinham feito propaganda de que o Chico iria comparecer a uma sessão espírita próxima a Pedro Leopoldo, né, Leopoldina, e o Chico não estava sabendo disso, né? Ficou sabendo de última hora. Falou que não ia aparecer. Como não era conhecido na cidade, ele pôde andar livremente. Dirigiu-se a uma barbearia a fim de cortar o cabelo e lá ouviu os comentários mais estúrdios. Um dos parentes dizia: sabe da grande novidade? O conhecido médio de Pedro Leopoldo está entre nós. E logo mais às 20 horas vai a sessão especial do Centro Espírita. Vai haver uma enchente colossal. Vocês devem ir, como eu vou, cedo se quiserem encontrar lugar. O Chico mais convencido ficara de que não deveria comparecer. Saiu da barbearia e refugiou-se no hotel. Ali pelas 19 horas, quando se achava deitado, descansando, Emmanuel lhe aparece e diz: na exposição a que tomamos parte, estão representados todos os valores da terra, através da lavoura, da indústria e do comércio. Até a criolina Tirson está representada. Estou agora procurando alguém que represente na exposição e fora dela, aonde quer que estejamos, o ideal cristão. Dessa forma, esse representante, com parceria à seção
que humildes irmãos realizam, hoje às 20 horas, no centro espírita local, certamente você não quererá ir, está cansado, quer sossego. Então, uma coisa assim, o Chico já estava preparando para descansar e o Emmanuel logo chama ele para uma conversa, né? Fala, bom, Chico, você foi na exposição agropecuária, né? Lá na exposição você viu bastante coisa referente ao comércio, né? Referente à lavoura, referente à criação de gado, e tudo isso é muito interessante, né? Mas agora eu estou procurando alguém que represente o ideal cristão, né? Então, você não se esqueça da sua outra missão, né, Chico? Não se esqueça da sua missão para com os cidadãos ali locais, né? E também para a missão que ele tinha em termos de Brasil, né? Então, diante desta lição, o Chico levantou-se rápido e compareceu à sessão espírita. Perante uma numerosa assistência, curiosa por vê-lo, ouvi-lo e senti-lo, falou que recebeu mensagens significativas e tocantes, inclusive um belo soneto de Augusto dos Anjos, que desencarnara naquela cidade mineira e naquela hora magistral. Pagava sua dívida à terra que lhe acolhera os ossos, flotando-lhe uma poesia, que é um cântico de agradecimento a Leopoldina e aos seus filhos ilustres e queridos, que nos seus últimos momentos, como encarnado, lhe deram tão comovedora prova de carinho e de assistência espiritual. Essa bela poesia consta do Parnaso de Além Túmulo, que belo e consolador trabalho realizou o representante do ideal cristão na Terra, naquela noite, pela pessoa do Chico Xavier, perante uma numerosa assistência ávida de esclarecimento, corações preparados para receber as sementes de luz e dos ensinos do Divino Mestre. Né? Então a gente percebe que os grandes emissários não têm muito descanso, né? Eles não podem parar. E o Chico, não diferente disso, né? Também precisou ali, apesar de ter ido para Leopoldina a trabalho, né? A feira agropecuária, a gente sabe que o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, né? Que seria algo hoje próximo da Secretaria de Fazenda, né? E aquela região ali é uma região muito importante a questão do agronegócio, então o Chico sempre ia para essas feiras, né? A trabalho. E aí ele ouviu essa história, né? Essa fofoca de que o Chico estaria na cidade, que ele iria a um centro espírita, iria dar palestra, iria, né, iria fazer psicografias e tudo mais. Só que ninguém havia informado o Chico, né, de que ele participaria dessa sessão pública. E ele então disse que não iria, né? Eu não vou, né? Não vim aqui para isso. Então, Emmanuel, mais uma vez, chama o Chico para a sua missão maior, né? Que apesar de ele ter ido para Leopoldina por questões de trabalho, né? Trabalho material, vamos colocar assim, ele também deveria atender aquelas pessoas, né? Que estavam muitos curiosos, nós sabemos, mas também ávidos, né, pela mensagem da espiritualidade, né, ávidos por atenção, ávidos por um pouco de espiritualidade, né. Então o Chico levou isso, né, para o povo de Leopoldina e recebeu a mensagem de Augusto dos Anjos, que a gente sabe que desencarnou em Leopoldina, né, viveu uma parte da sua vida ali. E esse poema está no Parnaso. Eu não lembro se no início do livro apresenta esse poema, eu acho que apresenta um pouco, né? E aí pôde, né, mostrar para os cidadãos de Leopoldina que a vida continua, né? Que aqui é uma passagem, que nós todos estamos vivendo uma jornada, né? Uma jornada no plano material, mas que iremos retornar ao plano espiritual e que a nossa tarefa, as nossas missões lá também continuam, né? Deixa eu ver aqui. Bom, então agora nós vamos para o capítulo 160, que é o último capítulo de hoje, né? Do Lindos Casos, isso aí. Faltam 10 capítulos só para acabar, né? Semana que vem acho que a gente lê 4, na outra
mais 4, mais 5, eu acho. E aí a gente fecha no último dia, 25, a gente fecha já fazendo a introdução do próximo livro, que é Chico Xavier na Intimidade, né? O próximo livro que a gente vai estudar. Então, muito bem. Capítulo 160. Deixa eu só tomar uma água. Pronto. Ao psicografar o belo livro Ave Cristo, de Emmanuel, né, uma obra histórica que nos rememora uma fase do terceiro século, né, ainda inédita, referta de ensinamentos cristãos, por isto que comove, esclarece quem a lê. Chico nos declara que nesta ocasião recebera muitas graças, entre as quais as de maravilhosas visões. Então, a gente está estudando o Ave Cristo aqui em casa, né? O Ave Cristo, ele é uma obra que vai falar sobre o Tassiano, né? Sobre o quinto Varro, sobre o quinto Celso. Então, uma história lá do terceiro século, né? O cristianismo ainda era muito perseguido nessa época, né? Se a gente se lembrar mais ou menos como que encerra essa obra, ela encerra com as personagens principais presas, né? Ali no Coliseu de Roma, né? Então é uma obra histórica, né? Uma obra que nos faz pensar os sacrifícios e desafios que os cristãos do primeiro, segundo, terceiro século enfrentaram, né? Em termos de perseguições, morte, humilhações e tudo mais, né? Então, uma obra muito interessante. Então, o Chico vai falar que ele teve maravilhosas visões durante a psicografia dessa obra. Emmanuel colocava-lhe diante dos olhos os quadros mais emocionantes da perseguição aos cristãos e pedia que os olhasse com atenção. E via então, em quadros aumentados, as figuras marcantes dos mártires, perseguidos por amor ao emissário celeste. Ele guardou, em outras ocasiões, a visão extraordinária de Santo Inácio de Antioquia, chegando a Roma, acorrentado, e à entrada da cidade eterna parar e sorrir, né? Inácio de Antioquia, dizem para gente, no plano espiritual, que o Chico Xavier ele iria fazer uma obra psicográfica, né, um romance acerca da figura de Inácio de Antioquia, que não pôde, não deu tempo, vamos dizer assim, né? Não pela questão de vivência, porque o Chico viveu até os 90 e poucos anos, mas pela questão de o que um romance exigia do médium, né? Então, um romance espírita exigia do Chico um nível de concentração e de troca com a obra muito profunda, né? O Chico vai relatar para a gente que, enquanto o Emmanuel passava para ele a psicografia, apareciam para ele os quadros, né, na tela mental dele do que acontecia com aquelas personagens. Então, ele praticamente vivia aquela história como se fosse algo real, né? Ele era quase que transportado ao tempo daquela história, né? Então era muito profundo, era uma catarse, né? Era uma troca muito grande entre o médium e a história. E aquilo exigia muito dele. E pessoalmente foi um período em que o Chico passou a ficar mais ocupado, né, no lado pessoal com a família. Então ele, de fato, começou a não ter tempo mais para os romances, porque os romances exigem mais do médium do que outros tipos de obras, né? Então, acabou que não deu tempo de escrever a história de Santo Inácio de Antioquia. Mas a gente sabe que ele é uma figura muito importante para esse cristianismo primitivo, né, dos 3 primeiros séculos. Ele era uma das grandes referências. Se eu não me engano, ele foi discípulo de João Evangelista, né? Porque João Evangelista vive até os 100 anos, né? Ele vive bem velhinho. E o Inácio, ele chega de ter contato ali quando o João já era velhinho, né? Ele chega a ter contato com o João Evangelista e ele prossegue ali sendo uma das grandes figuras, né, do cristianismo do primeiro século, né? Então ele chega acorrentado em Roma
ele para na entrada da cidade eterna e sorri, né? Os guardas que o acompanhavam surpreendem-se e o advertem. Por que sorri quando daqui a instantes serás martirizado com outros rebeldes? E o santo calmo e feliz respondeu-lhes: Estou sorrindo pelo que vejo e me conforta, pois chego à conclusão de que Deus é mesmo bom, né? Então, para o romano, ainda acostumado com uma religião materializada, né? Com deuses de pedra, com templos dedicados a Júpiter e tudo mais, era muito difícil compreender, né? Aquele tipo de calma diante de um contexto que todos já sabiam como que ia acabar, né? Então eles tinham muita dificuldade de entender um Deus espiritualizado, né? Que era algo que os cristãos ali do primeiro século muito já compreendiam, né? Um Deus que não se reproduzia em estátuas, em templos, né? Então é um Deus que vive em nossos corações, né? Que é justamente o conceito que nós temos hoje, né? Então era muito difícil para o soldado romano, ainda mais soldado, né? Que tem uma vida ali de batalha, né? De guerra. É muito difícil para ele compreender aquela situação, aquela calmaria, né? Do Inácio de Antioquia. É, E aí ele continua: se me permitiu que os pagões levantassem na terra essa maravilha que é Roma, que não reservarás ele aos seus veros servidores. Né? Então, quando Inácio de Antioquia lida com a entrada de Roma, que de fato as inscrições dizem que era muito bonita, né? Uma cidade de mármore, uma coisa muito. Até para os nossos padrões hoje, né? Roma era algo assim extraordinário, né? Então, a conclusão de Inácio de Antioquia ela é bem interessante. Ela fala: se Deus permitiu que né, pagões, que pessoas que não acreditam em um Deus espiritual, acreditam em um Deus material, levantassem essas maravilhas que nós vemos em Roma, né? Imagina o destino daqueles que são os seus fiéis servidores, né? Então, a gente já percebe ali uma profundidade espiritual muito grande em Inácio de Antioquia, né? De fato, um dos grandes espíritos daquele tempo, né? Um dos grandes homens daquele tempo. Então, empurrado pelos guardas, partiu sereno e grande na fé, a caminho do suplício e onde deveria ganhar as asas da sua libertação e o prêmio de seu testemunho de amor a Jesus. Então, todos eles, né, Tassiano, Quinto Celso, Inácio de Antioquia, todos eles acabaram com esse destino, né, no Coliseu, né, e muitos outros cristãos do primeiro século. Né, hoje, Kardec vai contar para a gente que não é mais necessário nós sacrificarmos a nossa vida para nós provarmos ao mundo que nós somos cristãos, né? Hoje o nosso sacrifício é o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício do nosso egoísmo, né? O sacrifício da nossa vaidade. Então são outros sacrifícios. Na época dos primeiros cristãos, o sacrifício era o sacrifício da vida, né? Iriam ali desencarnar no Coliseu. Mas nós, os cristãos modernos, né, os espíritas, os chamados de última hora, né, os últimos chamados, o nosso sacrifício hoje é diferente. É um sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? Então, nós precisamos, para que a gente possa alcançar esse planeta de regeneração, nos tornarmos espíritos regenerados, nós precisamos sacrificar esse orgulho, essa vaidade, né? Esse egoísmo que a gente ainda carrega conosco. Né? Então, o Livro dos Casos a gente encerra hoje por aqui, no capítulo 160. Agora a gente vai ler o Jesus no Lar, capítulo 42. Alguma pergunta, algum comentário acerca do livro Livro dos Casos? Bom, muito bem. Então eu vou continuar aqui no Jesus no Lar. Então, no Jesus no Lar, a gente. Aqui eu acho que é o 43. Eu esqueci, eu botei 42, mas eu acho que 42 foi das semanas anteriores. Nós estamos no 43. Relacionava Tiago, filho de Alfeu,
as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluir os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o Mestre Jesus a conceituação expendida pelos companheiros, em significativa quietude quando Pedro convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre o ensino e o aproveitamento, tudo depende do aprendiz, e a seguir falou com brandura. Então Jesus vai relatar para a gente, justamente quem estava estudando hoje, que entre pregar ou exemplificar depende do aprendiz, né? Depende do espírito que está vivendo essa situação, né? Então vamos ver o que Jesus vai falar. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre da harpa fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra, na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doces e frutas aos convidados, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista voltava, de inesperado, ao domicílio, fim do banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, ele avança devagar para não ser percebido, e sobre intraduzível assombro verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que usando os minutos que lhe pertenciam por direito, e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor e incomovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para os seus irmãos e humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo em que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá, além da remuneração transitória do mundo. Então, essa lição de Jesus, né, que foi dada 2000 anos atrás, ela é moderna, né, ela é atual. Então, assim, cada um escolhe o que faz com o tempo, né, que lhe é próprio. Todos nós temos 24 horas por dia, né? E o tempo, a forma como você faz a gestão do seu tempo é individual. Espíritos mais elevados, eles vão ter um aproveitamento muito grande, né, do seu tempo aqui no planeta Terra. O próprio Chico, ele é um grande exemplo disso, né, que em 92 anos produziu para mais de uma vida, né? Escreveu mais de 470 obras mediúnicas, né? Então, haja tempo você escrever 472 horas mediúnicas. E a gente sabe que o Chico também trabalhava, também tinha a sua vida, né? Então a gente percebe o quanto ele aproveitava as horas do dia dele, né? Então, entre a lição e o aprendizado,
A grande questão é o aprendiz, né? O quanto que o aprendiz se esforça, né, para aprender aquela situação e o quanto ele se dedica para ele poder viver aquilo, né? Então é bem desafiador, é difícil, né? Mas a gente sabe pelas histórias que a gente lê do Chico aqui, principalmente, o quanto a disciplina, né, de pensamento, a disciplina de atitude, a disciplina com as suas obrigações fez com que ele chegasse tão longe, né, a ponto de escrever 475 obras, né? Muitas outras ainda estão para ser publicadas, né? Até hoje se encontram ainda cartas de Chico que ele trocava com algumas pessoas e aí eles publicam um livro, né? Então, o legado do Chico ele é muito profundo por isso, né? Tanto que tem alguns historiadores que falam que na língua portuguesa não houve ninguém que escreveu tantas obras assim. Apesar do Chico não ter sido o autor, né, das obras, elas vieram do plano espiritual, ele era a antena, né, antena que captava essas mensagens e transcrevia. A gente sabe muito bem da importância dele tornar real esses livros aqui no plano material, né? Porque todos esses livros já existem no plano espiritual, talvez até há muito tempo, né? Mas aqui no plano material só passaram a existir depois do trabalho e da contribuição de Chico Xavier, né? Então é muito importante, um legado profundo, né? A língua portuguesa nunca antes tinha visto um trabalho dessa magnitude, né? E Chico até hoje é um dos maiores best-sellers, né? Um dos maiores vendedores de livros da história da língua portuguesa, da história do espiritismo, né? Então o Chico possui esses méritos, né? E eles devem ser considerados, né? Levados em conta. É um grande exemplo para a gente. Bom, então hoje a gente estudou na bibliografia, a gente estudou Lindos Casos de Chico Xavier, por Ramiro Gama. Estudamos Jesus no Lar, por Neo Lúcio, né? Psicografia de Chico Xavier. E nos próximos capítulos nós vamos estudar Lindos Casos de Chico Xavier, já encerrando, né? Com uma estrela no coração, capítulo 161. Jesus no Lar, a lição essencial, acho que 44. E o Boa Nova, se nós tivermos tempo, né? Eu vou colocar o Boa Nova também, a negação de Pedro, né? Que eu acho que é o 24, né? 25, coisa assim, o capítulo. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Se ninguém mais for comentar nada, não for se manifestar, eu vou encerrar por aqui, tá? Um excelente ano aí para todos nós, né? 4 de janeiro, começo do ano. E uma excelente semana também que se inicia, né? Hoje, no domingo, a gente encerra uma semana e começa outra, né? Gratidão pelos ensinamentos, feliz final de semana, feliz ano novo. Obrigado, igualmente. Fica com Deus. Excelente estudo, Tiago Dias, obrigado, Tiago. Obrigado pela presença, obrigado, irmão. Bom, então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Um excelente ano novo para todos nós, um excelente final de domingo. Que possamos meditar o ano de 2025, né, que se encerrou, e que possamos, né, com esperança, iniciar o ano de 2026, né? Sabemos dos desafios, né, que nos aguardam, mas também sabemos das recompensas que nós teremos, né? Por causa que a doutrina espírita comenta muito, né, a importância da gente ter uma esperança no futuro, né? Então, se a doutrina espírita pode ser resumida em uma palavra, eu diria que a palavra é esperança, né? Então, uma boa segunda-feira, um bom início de semana para todos. Até domingo que vem, tá bom? Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.